Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, meu nome é Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a psicofonia, esta mediunidade que é tão difundida, tão praticada e tão útil. Se você for olhar pelo grau de utilidade das mediunidades, utilidades práticas da mediunidade, para que ela serve, para um objetivo determinado, qual o objetivo que ela é tão útil, você vai observar que de todas as mediunidades, não desmerecendo a utilidade de nenhuma delas, mas uma das mais importantes e mais úteis, talvez a mais importante e a mais útil, seja a mediunidade da psicofonia. A psicofonia é aquela mediunidade que o médium recebe a influência dos espíritos na sua própria mente, e ele tem então uma ligação mental com os espíritos, e através dessa ligação mental, os espíritos falam através dele. A palavra psicofonia é uma palavra psíquica, é uma fonia psíquica, é uma palavra que é feita através da mente. Então você se liga com os espíritos através da sua mente, o médium que é psicofônico, e os espíritos falam através dele. Essa mediunidade ela é muito característica naquelas pessoas que, nem sendo espírita, não tendo nenhuma ligação com o espiritismo, pode ser ateu, pode ser de qualquer outra religião, eles acabam recebendo influências do plano espiritual a tal ponto que os espíritos falam através dele. E você vê muito isso nas outras religiões, né? Aquelas pessoas que estão recebendo o Espírito Santo e falam coisas que não estão relacionadas ao seu cotidiano mental, muitas vezes estão recebendo uma influência psicofônica. Essas influências podem ser de espíritos elevados e podem ser de espíritos sofredores, até mal intencionados, porque o plano espiritual ele é cheio de influências de todo tipo, tanto boas quanto ruins. Mas aquela pessoa que normalmente ela atrai para si vibrações de outras pessoas, é aquela pessoa que passa mal quando está muitas vezes numa antessala de hospital. Se ela for numa prisão, ela recebe uma energia muito ruim, ela sente mal. Se ela estiver andando na rua e de repente passar em um determinado local, ela pode sentir mal. São pessoas que têm uma capacidade de captar a vibração do ambiente ou das outras pessoas. E às vezes ela não sabe que é médium, não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto, e às vezes passa muito problema, ela sofre muito até chegar a um centro espírita, até chegar no lugar onde é compreendido o que acontece com ela e, consequentemente, a partir daí ela começa a receber algum tipo de ajuda. Mas uma vez que os espíritos se ligam à nossa mente, eles conseguem se comunicar através de nós. Você tem a capacidade de servir aos espíritos, permitindo que eles falem através de você. Isto é psicofonia. Existem dois padrões de psicofonia que precisam ser bem compreendidos. Existe a psicofonia consciente, que é a mais difundida, é a que mais existe. Talvez aí, vamos chutar um número aí de 99% dos médiums são médiums conscientes. Como funciona a mediunidade consciente? Durante a comunicação, embora o médium perceba que a mente dele está num estado de sintonia com outra pessoa, com outra mente, é como se tivesse duas mentes ocupando um mesmo lugar, o médium, mesmo cedendo esta possibilidade de estar em sintonia com outros espíritos, ele não vai perder em momento algum a sua própria consciência, inclusive permitindo a esse médium que ele pare a comunicação quando desejar. O médium que tem o domínio da sua mediunidade, quando ele percebe que esta influência espiritual que ele está recebendo está afetando de alguma maneira, ele então pode parar a comunicação, ele pode quebrar aquela sintonia e sair fora daquela comunicação. Esta mediunidade consciente também permite ao médium que ele regule e dê uma conotação regulada de todo o conteúdo da comunicação, permitindo, por exemplo, que espíritos que venham
portando grande grau de sofrimento, não expressem todo esse sofrimento, espíritos não usem palavras de baixo calão, espíritos possam transmitir a sua comunicação de uma maneira equilibrada. E é nesta relação da mente do espírito com a mente do médium que resulta a grande utilidade da mediunidade. A maior causa de sofrimento no plano espiritual se dá pela incapacidade dos espíritos serem acessíveis às comunicações lá no plano espiritual. É interessante que grande parte dos espíritos, quando estão desencarnados, aqueles que carregaram consigo muitos dramas interiores, aqueles que desencarnaram numa situação de desequilíbrio, portando consigo energias desequilibradas, sejam por mágoas, por ódios, por vícios de qualquer natureza. Estes espíritos não conseguem projetar-se no plano espiritual. É como se tivesse um espaço entre este mundo físico e este mundo espiritual, esse espaço. E neste espaço, muitos espíritos ficam nessa situação, neste espaço. Eles não conseguem sair do plano material e não conseguem se projetar no mundo dos espíritos. Primeiro, eles perdem o contato com o mundo físico, esse mundo aqui, porque eles perdem o corpo físico. Mas eles não conseguem se projetar por inteiro no plano espiritual, porque as suas mentes estão profundamente ligadas aos objetivos fundamentais que ele cultivou na Terra. Um espírito muito apegado aos bens materiais, a tendência dele, se esse apego for predominante, se for algo exagerado em sua mente, ele retorna para o ambiente em que ele viveu tentando proteger suas posses. O espírito que é muito apegado à família, ele não consegue imaginar-se longe dessa família, ele acha que esta relação material com a família aqui, ela é eterna, ele comete um grande erro. Porque é muito comum que os espíritos retornem para o seu âmbito familiar, tentando viver uma vida normal junto com a sua família, mas portando uma grande carga de energia negativa pelo seu apego, e isto acaba trazendo transtornos para a família que ele agora quer conviver e ele não tem mais condições porque ele não tem corpo físico. Então estas motivações, espíritos que desencarnam completamente seduzidos pelos vícios, pela maldade, pelo ódio, pela ganância, por maus sentimentos, pelo exagero na mentalização de quadros sexuais, também aprisiona muito o espírito aqui nesta dimensão. Todo esse conteúdo de energia, digamos assim, materializante, acaba por aprisionar o espírito nesta situação onde nem está encarnado, porque ele não tem corpo, e nem se projeta no plano espiritual, e então ele fica ali nessa região intermediária, entre os dois planos, dilacerado por essas forças que o puxam para um lado e para o outro, todo o tempo. E nesta condição o espírito pode permanecer muito tempo. Duas coisas poderiam ser feitas para ajudar esses espíritos. Poderia reencarnar imediatamente para poder ter a oportunidade de um novo começo e quebrar esta relação de não se projetar no plano espiritual e nem se estar no mundo físico. A outra situação é ser ajudado por um médium. Este médium é o médium psicofônico, porque quando se estabelece uma ligação com os espíritos sofredores numa situação de sofrimento no plano espiritual, a primeira situação que acontece é que ele fica inacessível ao mundo espiritual. Lá no plano espiritual, todas essas formas de ajuda que existe aqui no mundo físico, desde uma ambulância que se desloca para ajudar alguém, desde as pessoas, a medicina, toda ela, de sua diversa especialidade, os socorristas, as pessoas de boa vontade que acolhem, essas pessoas quando desencarnam, elas vão para o plano espiritual e continuam nessas tarefas de ajudar alguém de alguma maneira, do jeito que puderem. Só que a pessoa que está ali nesse espaço entre as duas dimensões, ele não se projeta por inteiro no plano espiritual, ele fica inacessível a esse tipo de socorro.
Tudo o que a providência divina, tudo que Deus, os espíritos superiores, Jesus, Maria de Nazaré, estes espíritos trabalhadores que retornam para nos ajudar, sejam estando no plano físico ou seja estando no plano espiritual, eles só conseguem nos ajudar através de nós. Se nós estivermos com a nossa mente muito aprisionada a um objetivo e formos subjugados pela monoideia, pelo monopensamento, onde nós não conseguimos raciocinar de uma maneira lógica e de uma maneira que abrange os diversos aspectos de nossa vida e ficamos completamente subjugados, aprisionados ao monopensamento, nós ficamos incomunicáveis, ninguém consegue comunicar conosco. Porque toda a comunicação é feita através de nós. É preciso que alguém nos chame e nós ouçamos e nós criamos uma escolha. Eu quero ou eu não quero. Não adianta os espíritos nos aprisionarem dentro de uma bolha para que nós não soframos, e sendo que o sofrimento não está fora da bolha, ele está em quem está dentro da bolha. É dentro da consciência da pessoa, é dentro do pensamento, do sentimento, que agora vira um conjunto de emoções desequilibradas e ele fica completamente aprisionado e subjugado por estes pensamentos. Por isso que o médium psicofônico, quando ele entra em sintonia com esse espírito, ele coloca dentro da mente daquele espírito a própria energia do médium. Por isso que o desenvolvimento mediúnico que é útil dentro do processo que objetiva auxiliar os espíritos sofredores, ele se torna viável a partir do momento que este médium evolui a sua mente para um padrão mais superior, para um padrão melhorado de sua própria condição. Melhorado em quê? Melhorado em amor, bondade, em valores que afinizam esse médium com aqueles ideais que Jesus determinou. Quando ele convive mais com o seu lado melhor, o médium aprende a evidenciar a bondade que ele tem dentro de si, ele muda o seu padrão vibratório, ele muda a sua energia. Quando ele melhora o seu padrão de energia, ele eleva o seu padrão de energia. Quando ele entra em sintonia com o espírito ali naquele processo mental este que só pode acontecer se houver mão dupla, ou seja, o espírito tem que influenciar o médium e ao mesmo tempo o médium influencia o espírito. É uma ligação, é uma energia que vai e volta, é um circuito fechado. Se não acontecer esse circuito fechado, onde há uma comunicação que é ida e volta, não há possibilidade da comunicação em hipótese alguma. Tanto é que o médium, quando ele tem domínio da sua mediunidade e ele resolve que naquele momento aquela comunicação deve cessar, ele simplesmente muda o seu padrão vibratório, quebra aquela via de mão dupla que estava estabelecida e acaba a comunicação naquele momento. Não há possibilidade de dar continuidade. Por isso a mediunidade psicofônica é tão importante. Mas ela é importante a partir do momento que se estabelece um compromisso. E este compromisso será o objeto de nosso próximo vídeo. Nós vamos fazer uma série de vídeos relacionados à psicofonia porque entendemos que várias pessoas que às vezes nos procuram têm uma grande dificuldade de lidar com a psicofonia por falta de conhecimentos práticos. Os conhecimentos teóricos que estão nos livros não têm ajudado tanto quanto poderia a pessoa naquilo que ela entende do dia a dia da mediunidade. O seu convívio diário com a mediunidade, lá dentro do centro espírita, fora dele na sua vida pessoal. Então, nosso próximo vídeo será sobre mediunidade e compromisso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para os seus amigos, para que o nosso canal possa crescer. Muito obrigado.